Boa tarde, nono ano. Vamos iniciar o bloco 9 de artes visuais. O tema dele é pop brasileiro. Dentro dele, nós elencamos alguns tópicos e vamos lá. No Brasil, os procedimentos comuns à arte pop, eles também se manifestaram a partir dos anos de 1960 e muito diferente dos Estados Unidos ou de outros países do chamado Primeiro Mundo, essas obras refletiram nas obras dos artistas da época. Enquanto lá vivia uma realidade de industrialização, de consumismo, de um boom no desenvolvimento da economia, aqui no Brasil a gente ainda vivia uma situação de política instável, de começo de ditadura militar. A população ela tornava-se cada vez mais urbana e os países se industrializavam rapidamente. E com isso, as desigualdades sociais ficaram mais evidentes e começaram a aparecer. A inflação era muito assustadora e havia problemas com a fome, o desemprego e a miséria. Diante dessa realidade, as imagens do universo pop, elas acabaram sendo apropriadas, muitas vezes com um olhar crítico, ou seja, o pintor ou o artista, ele se apropriava de alguma imagem e fazia-se pensar sobre ela. Tirava ela do senso comum e levava para o senso crítico, ou seja, para quando a gente conseguia visualizar por trás da obra uma mensagem crítica. Uma dessas críticas relacionava-se a fenômenos de massa, que é a massividade, né? Que é quando algo que é muito difundido e se torna comum, como a música, a televisão, o futebol, e se tornavam instrumentos de alienação da população para a realidade. Por poucas, essas mudanças, essas diferenças entre o pop estrangeiro e essas influências no pop e na arte nacional, por pouco, essas diferenças causaram uma reconfiguração na arte brasileira, que foi chamada de nova figuração ou neofiguração, pois a arte ela era figurativa e voltava a ser praticada pelos artistas, depois de um período de predomínio, né, da abstração, na década de 1950. Um dos artistas que se destacaram nesse período foi o Rubens Grisham. Rubens Grisham, ele compôs vários tipos de trabalho, entre eles pinturas, esculturas e objetos, e tornou-se conhecido pela apropriação que o artista fazia de elementos da cultura popular. Ele usava ou se inspirava não só no que vinha da produção industrial e da publicidade, mas também o que era feito pelo próprio povo. Muitas vezes ele imitava modelos industriais, mas de forma artesanal, como as pinturas à mão, de cartazes de propagandas populares. Grisham, ele também constantemente usava suas obras e as suas imagens ou objetos da apropriação da realidade dessas classes mais pobres e menos instruídas com coisas baratas e que para as elites e os intelectuais e economistas seriam consideradas de mau gosto. Muitas vezes ele adicionava também textos, palavras ou frases, como nós podemos ver nessa obra acima. Tem uma outra obra aqui, deixa eu achar ela, nessa obra.
ele incorporava esses textos, palavras ou frases como uma tentativa de somar, assim, a uma geração de artistas como Winchester, Warhol e muitos outros em diversos outros países do mundo que provocavam mudanças radicais no universo da arte, levando ao que hoje se chama de arte contemporânea, ou seja, o movimento da arte pop culminou no surgimento de outro movimento, que foi o movimento da arte contemporânea, em que as regras do passado sobre o que é ou não arte mudam, permitindo aos artistas liberdade de criação e espaço para usarem vários materiais, imagens e objetos. Na obra, na verdade, na instalação, né, que são várias obras. Na instalação quadro a quadro, de Nelson Leiner, sobre as 100 monas, o artista brasileiro, em 2012, mostra como a arte pop não foi somente um movimento dos anos de 1960, mas uma tendência que permaneceu na produção de diversos artistas e permanecem até hoje. Nessa instalação de Leiner, produz a imagem da Mona Lisa 100 vezes, interferindo em cada uma de um jeito diferente, com o uso de objetos de consumo, banais e baratos, como máscaras, brincos, colares, flores de plásticos, adesivo. Várias obras do artista são feitas por apropriação de um objeto ou imagem. Ele geralmente propõe uma crítica bem-humorada à sociedade atual, e o humor dessa obra é a ironia. O humor e a ironia nas suas obras são características da sua produção, desde os anos de 1960. A obra, ela surge com uma frequente manipulação digital da imagem de Mona Lisa, com o uso de programas de tratamento de imagem, e são divulgadas na internet, principalmente nas redes sociais. Ele resolveu fazer a própria versão, mas em vez de alterá-la digitalmente, suas monas foram alteradas artesanalmente, uma a uma, um trabalho que durou 10 meses. Ele ficou 10 meses pintando 100 quadros de diferentes maneiras, porém da mesma obra, reproduzindo a mesma obra com características diferentes. No dia da exposição das 100 monas, o Nelson, ele que expôs essas obras numa galeria no Rio de Janeiro, em 2012, ele declarou que ela sempre foi um ícone banalizado, ou seja, que não tinha muita importância, não era dada a ela muita importância. Ele mesmo fala assim que eu mesmo tinha usado, mas de repente vi que havia uma onda de manipulação da imagem digital. Banalizei ainda mais o que já era banal. Eu quis a tridimensionalidade. Não sou artesão, mas procurei voltar ao processo artesanal com o computador, que fica muito mais fácil, e existe uma crítica à tecnologia, que automatiza tudo e faz com que as coisas fiquem todas parecidas, ou seja, que fique tudo massivo, né? Que é algo que eles criticam lá no início da arte pop, que é essa massividade, é tornar o senso, tudo em senso comum, deixar de se ter um senso crítico, deixar de pensar sobre a importância das obras, a importância do movimento pop no Brasil, que demorou por causa do processo de industrialização, que os artistas
tiveram influências de fora, porque não tinha ainda uma obra nem características de obras regionais, né, que fossem autenticamente brasileiras. Então, tudo isso influenciou nesse processo dele. E assim eu finalizo, eu vou deixar para vocês 5 questões no. Eu vou deixar para vocês 5 questões no Google Forms para que vocês respondam, baseado no que a gente falou aqui agora. E caso vocês tenham dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Boa aula